A paz do Senhor para a grande cidade de Juiz de Fora e para o nosso Brasil, né? Eu sou o pastor Walter França de Souza, sou pastor da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. São várias igrejas, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos falando das 7 igrejas da Ásia. Aliás, vamos lá todo no Apocalipse, né? Hoje vou estar falando sobre a biografia da igreja de Esmirna. Vamos falar sobre a igreja de Esmirna, né? A biografia dessa igreja é o seguinte: a cidade era a mais bonita do mundo antigo. Entre as 44 cidades que ficavam na Ásia, a cidade de Esmirna destacava pela sua beleza natural. E a igreja de Esmirna foi a igreja mais fiel entre as 7. Até mais do que a Filadélfia, meus queridos. É um modelo de igreja e todos nós, que somos cristãos, deveríamos inspirar nessa igreja. Por quê, pastor Walter? Porque essa igreja, ela passou os piores momentos de sua vida. Ela caiu na mão do imperador Teodoro, nos anos 380, aproximadamente depois de Cristo. O governo Constantino foi um governo bom, já que a sua mamãe Helena era uma mãe cristã. E Constantino teve uma experiência com Deus muito grande em sua época. Vivia em guerra, se viveu em guerra no império, e ele vence o seu inimigo, outro imperador, né? E ele aceitou o cristianismo e aboliu os sofrimentos das torturações que os sírios criaram e romanos especializou mais tarde. Você não havia mais torturações para ninguém. Então, no governo de Constantino, as igrejas não sofreram, porque também ele era cristão. É lógico, começou a aparecer as heresias. Mas no governo Teodoro, não. E a igreja de Esmirna, ela não aceitou aliança com o paganismo. Ela não aceitou aliança com os falsos. Era uma igreja forte, determinada. E essa igreja está no Apocalipse 2, a partir do versículo 8, que diz assim, 2, versículo 8. O anjo da igreja de Esmirna escreve essas coisas. Disse, o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a reviver. Conheça as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rica, e as blasfemas dos que diz, e esse mesmo declara judeu, e não são, sendo antes sinagoga Satanás. Mais uma vez aqui a censura para líder e não para a igreja. Sempre nós gravar isso. Sempre vinha a censura para os líderes, não para a igreja. Até porque a igreja é a noiva de Cristo. Meus queridos, a noiva de Cristo, ela vai ser tirada da terra. Com muitos líderes, talvez não. Isso é estranho, mas é verdade. Então, a igreja de Esmirna fazia 100% a vontade de Deus. Mas ela sofria tribulações, porque ela não cedia à vontade, nem do poder político, nem do poder religioso, que se casaram no governo Constantino, o governo político e o governo religioso. Então ela passou grandes tribulações. Mas Davi dizia no Salmo 90, versículo 1, o Senhor é o refúgio do santo. Salmo 46, Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro. Por que ela sofreu perseguição? Ela não aceitou o jogo religioso. Segundo, ela não aceitou o jogo político. Terceiro,
ela não concordou com as heresias, o paganismo, que os imperadores, o seu poder, colocava dentro das igrejas. E foi muito tipo de paganismo, muita coisa errada. Nós sabemos, meus queridos, o pessoal vê fábrica de vela, pagar dinheiro para acender vela para as almas, que alguém já morreu. Depois veio o terço, né? De Ave Maria e Pai Nosso, aquelas heresias, cima de heresia. E a igreja de Esmirna, ela não aceitou, ela não concordou com essas heresias. Então ela passou a ser perseguida, odiada, porque ela não concordou. Qual a lição que a igreja de Esmirna passa para nós, os pastores, para nós, os padres, do século XXI? Rei de Esmirna fala que nós, pastor, não podemos misturar com esse mundo sujo. Nós estamos vivendo aí um quadro triste, onde a política invadiu o cristianismo sem pena, sem piedade, meus queridos. Eu fazia parte de um conselho, não vou falar o nome aí, eu tive que ter que sair, porque é só política. Eu quero ouvir Bíblia, eu quero ouvir mensagem. Mas hoje é tudo jogo de interesse. Os políticos entram da igreja, fazem o que quer fazer, com as suas mentiras. E eu vi ao vivo num comício aí, um político desse candidato a presidente da República, né? Eu vi o irmãozinho do mesmo partido orando em línguas estranhas. Deu uma Bíblia bonita para ele, com autógrafo e tudo. Ele saiu do comício com a sua comitiva, jogou uma Bíblia na lata de lixo. E esse mesmo vai na cara de pau dentro das igrejas cristãs. E os pastores recebem eles. Ainda vota, meus queridos. Deus está falando. Vamos quebrar aliança com o mundo. A igreja depende do pastor, do padre, falar a verdade. Basta, meus queridos. Jesus falou para não contaminar com o mundo, não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Qual é a receita da igreja de Esmirna? Recusa. Você vai sofrer? Vai. Jesus falou isso em Mateus 5, 8, 9. Por que vocês são odiados pelo mundo? Porque vocês me amam de verdade. Quando vocês declarar para o mundo que me ama de verdade, que vai somente me seguir, vocês serão perseguidos. São como ovelha no meio dos lobos. Isso realmente aconteceu com a igreja de Esmirna. E podemos ver que logo surgiu um dos primeiros mártires, Policarpo. Era um homem temente a Deus. E não cedeu o jogo do imperador. Não, meus queridos, desse imperador. Não cedeu. Teodoro. Diz a história que mandou ele renunciar. Ele disse, não renuncie, meu Jesus. Diz a história que o imperador disse para ele, olha, se você renunciar, vocês não serão queimados. Ele disse, eu estou com 84 anos, eu sigo meu Jesus, ele nunca envergonhou de mim. Ele sempre esteve comigo. Jamais eu faria isso com meu Jesus. Jamais envergonharia, eu ia ter vergonha do meu Jesus. Eu glorifico e louvo a Deus, de Deus permitir que eu seja mais um mártir. Morrerei sim, feliz e alegre, nesse fogo. Agora ninguém pode morrer feliz sendo queimado. Aliás, morte nenhuma, ninguém fica feliz com ela. Mas quando eu e você estão cheios da palavra, quando eu e você estão cheios de Jesus, o próprio Estevão, lá em Atos 7, versículo 60, ele nem viu a dor das pedradas. Ele viu o céu aberto, Jesus em pé, está na Bíblia, à direita de Deus, esperando a vida dele. Dizia o grande escritor Orlando Boyer que os mártires não sentiam a dor
que a presença de Deus era tão forte na vida deles, não sentia a dor dos dentes dos leões e nem do fogo, a queimadura do fogo. Eles morriam louvando, glorificando ao seu Criador. Era exatamente o que a igreja de Esmirna fazia. Sofria as piores torturações, mas não cedia à vontade do diabo, né? O versículo 10. Não tema as coisas que tem de sofrer. Ó. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentro de vós, para sedes a prova, posto à prova. Terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então o diabo vai jogar, vai. Mas seja fiel. Não aceita o jogo do mundo. Não aceita. Não, o pecado não. Meus queridos, quando nós somos fiéis a Deus, nós não vamos sofrer a morte eterna. São 3 tipos de morte. Primeiro, a morte clínica, a morte natural, do coração parar. A segunda é a morte espiritual. Todos os seres humanos já nascem com a morte espiritual. Mas se ele se converte, ou ela se converte, ao genuíno evangelho de Cristo, não é religião não, viu? Eu sou católico, toca romana, fui para a igreja fulana, isso não resolve nada. Tem que converter ao evangelho genuíno da cruz. Você não sofrerão a segunda morte, que é a eterna. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E ao versículo 11, quem tem ouvido ouça, que o Espírito diz às igrejas, aos vencedores, de modo nenhum sofrerão dano, o quê? Da segunda morte. Não. A morte eterna, o cristão, ela jamais vai sofrer. Mateus 10, versículo 28, Jesus falou, mesmo que o diabo te mata clinicamente, por causa do meu nome, mas a sua alma ele não vai tocar. Você não vai morrer eternamente. Então, qual a lição que a igreja de Esmirna passa para nós nesse dia? A igreja de Esmirna passa a lição que nós podemos sofrer, mas nunca nós seremos derrotados. Aqui em Romanos 8, versículo 38, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem Satanás, nem todos os demônios, jamais vai me separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não, jamais. 1 Coríntios 15, 55. Nesse amor é que o cristão vai vencer a morte, o ódio. Aí está a vitória da igreja. Ela não cede à vontade do mundo. Não. Ela tem a palavra de Deus nos vossos corações. Então, qual era a riqueza dessa igreja? Primeiro, ela não cedeu para o pecado. Segundo, ela não aceitou o paganismo no seu dia. Terceiro, ela viveu fielmente a mensagem da cruz. Quarto, não aceitou Satanás berganhar com ela. O diabo é assim, quer berganhar. Não. Quinta, foi fiel até a morte, servindo a Jesus. E não cedeu à vontade para o mundo. Qual é a nota da igreja de Esmirna? 10. Nota 10. Nota máxima. Meus queridos, e qual é a lição que a igreja de Esmirna deixa para nós, cristãos, do século XXI? Não faz casamento com o mundo. Não. Pecou, confessa. Logo, o seu pecado. Terceiro, ama a sua igreja. Vive de paixão a sua igreja, que é os seus irmãos. Terceiro,
Obedeça o seu pastor e ora por ele, mesmo com os seus defeitos. Quarto lugar, seja evangelista. Evangeliza, prega a mensagem, trabalha para o reino do céu. Sexta, anda com a palavra no seu coração e consciência tranquila que você anda na vontade de Deus. Nona, quando você falar, suas palavras têm peso, que a sua vida está ligada com a palavra do Deus Altíssimo. O meu ministério é recheado de milagre e prodígio. Porque quando você fala da palavra e vive a palavra, onde você falar, a palavra vai estar valorizando as suas palavras. É isso que Deus quer falar conosco, meus queridos. A nossa palavra tem poder? Tem. Que a palavra de Deus está dentro das suas palavras. O Espírito Santo está dentro das suas palavras. É por isso que Jesus falou em Marcos que os demônios sairão das pessoas. Que se colocar a mão nos enfermos, eles ficarão curados. Que Jesus é a luz do mundo. Ele viaja onde? Dentro da igreja. Nós falamos. O candelário. Jesus falou, estou no meio do candelário, que é a igreja. Jesus falou assim, onde tiver 2 ou 3 pessoas dentro ali da igreja, eu vou estar com eles. Jesus quer realizar a vontade de Deus, meus queridos. Deus quer ver todos os seres humanos salvos, abençoados, né? Deus quer ver a prosperidade de Deus, na Bíblia, no coração das pessoas. Deus quer para um povo, para o arrebatamento. Deus quer, meus queridos. Então a igreja de Esmirna é um espelho, genuinamente, da vontade de Deus, né? Que Deus assim o abençoe a todos que ouviu esta mensagem. Eu sou o pastor Walter França de Souza. Por misericórdia de Deus, há muitos anos atrás, Jesus me salvou e perdoou meus pecados. Até hoje continua perdoando os pecados, né? Porque a Bíblia fala, em São João, quem falar que não pecou, já pecou. E nós somos carne. A carne para nada aproveita, né? Quando viver na carne, nós temos que lutar com a nossa natureza humana. Mas se a morte chegar, nós vamos para o seio de Abraão, que é o paraíso, ou se Jesus vier, seremos arrebatados num corpo glorificado, aí sim, acabam as tribulações. Meus queridos, que Deus o abençoe a todos vocês. Eu agradeço mais uma vez a Deus, a Jesus, pela vida do nosso irmão Geraldinho, pela sua digníssima família, e ter nos recebido de braços abertos aqui no seu estúdio. Que Deus o abençoe. E vão continuar dando a sequência nas demais igrejas. Cada igreja sempre vai ter uma censura. Não da igreja, dos seus líderes, né? É muito importante nós gravarmos isso. Sempre a censura acontece com os líderes. As cartas chegavam para o 7 pastor. Agora, pastor, será que esse 7 pastor não estava fiel a Deus? Não estava fiel a Deus. Ou estava fraco, que pastor é minha ovelha, né? Todos nós precisamos encher da palavra. Pastor tem obrigação de encher mais da palavra. Eu passo por dia 4, 5 horas lendo Bíblia, estudando a palavra, meus queridos. Estudando. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não posso chegar na igreja só, pegar na prática, não. Eu posso pregar 10 sermões por dia, todo dia. Eu tenho sermão na minha cabeça gravado. Mas não funciona, não. Né? Isso é um mercenarismo. Tem que orar, consagrar. Quando você falar, o Espírito Santo de Deus atuar. Que Deus assim o abençoe a todos. Mais uma vez, eu agradeço a Jesus, ao Senhor Espírito Santo, ter nos dado essa oportunidade, né, de falar um pouquinho das igrejas. Todo o Apocalipse vai ser gravado na internet.
né? Todo Apocalipse. Nós vamos deparar com um capítulo muito difícil, como o capítulo 12. É muito difícil de dar uma interpretação no capítulo 12 do Apocalipse. Mas o Senhor Espírito Santo vai nos dar graça. Talvez vão errar pouco, mas erramos também. Porque há centenas de interpretações sobre escatologia. Cada um tem a sua interpretação particular, eu já falei no início. O Apocalipse é divino, é um livro divino. Então, somente o Espírito Santo pode dar uma luz nessas revelações para nós, nossos dias. Que Deus abençoe a paz para todos.